Uou, tá começando mais um episódio do PQI por quem visto em uma tese, uma ação, papo reto. E hoje a gente vai falar com um cara que manja bastante sobre uma tese que não é tão óbvia assim para todo mundo do mercado. Tem muita gente do varejo, os investidores comuns, meros mortais como eu, que se perguntam muito sobre o setor, que é o setor de shoppings, bem presente na bolsa, não só nas empresas listadas, né, que é justamente a discussão de hoje, mas também nos fundos imobiliários, e aí acaba que tem uma intermitência entre esses dois ativos, né? Dá para você expressar a sua opinião no setor de shopping center utilizando esses dois veículos, mas hoje a gente está trazendo uma casa que é multiproduto, que é a ZQuest, mas que tem um time de equities muito forte também. Ele tem fundos de investimento em ações muito fortes. E o Daniel Namur, que é o sócio e responsável pela cobertura da companhia de hoje, que é Multiplan. Dani, seja muito bem-vindo ao PQI. E quem é você no mercado em 30 segundos? Bom, vamos lá. Obrigado, Collazo, pelo convite. Bem bacana participar com vocês aqui do Stock Pickers. Acho que trabalho excelente que vocês têm feito com o mercado. Bom, quem que é o Daniel, né? Acho que nascido em São Paulo, formado em administração pela GV, fanático por futebol, mas hoje a gente deixa esse assunto de lado. Melhor não comentar nada. Mas entrei no mercado um pouco mais de 2 anos e meio, em março de 2020. Foi um momento bastante turbulento, lembro até hoje. Meu primeiro dia teve aquele primeiro circuit breaker da bolsa, petróleo negativo, Petrobras caindo 30%, dia nada agradável. E aí, desde então, assim, estou cobrindo o setor, além do setor imobiliário, né, que tem os shoppings e as incorporadoras. Eu cubro saúde, educação e as commodities, né? Dentro do universo de commodities eu acabo acompanhando mineração, siderurgia e papel e celulose. Acho que é um pouco disso para resumir. Boa. Bom, falou que não queria comentar sobre futebol, melhor não. Imagino que você seja corintiano como eu. E ontem Sofrendo. estava pelo do Flamengo. Ai, viu? Sorte pro Valtinho, que esse outro da ZQuest aí é flamenguista. Tá Insuportável. Boa. Mas vamos falar então da tese de hoje. Geralmente aqui no começo do PQI a gente faz um educacional só para deixar todo mundo na mesma página. Para quem não conhece muito bem Multiplan, o que é, onde vive, o que come. Então, o que é a empresa e como ela faz para ganhar dinheiro? Bom, Multiplan é uma das maiores operadoras de shopping centers aqui do país, né? Eles possuem 20 shoppings no portfólio deles, dentro de um universo aí no Brasil de pouco mais de 600 shoppings. São shoppings, são ativos que têm ativos dominantes, né? Com um público consumidor mais de classe A, B, com uma concentração em praças bastante dominantes, né? Como a gente pega grandes capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, BH e Porto Alegre. E hoje a Multiplan administra dentro dos seus ativos por volta, tem uma base de 6 mil lojistas. E basicamente a Multiplan ganha dinheiro cobrando o aluguel desses lojistas, né? 80% do faturamento ele vem dessa receita de aluguel dos lojistas. Tem um outro componente do faturamento que é a receita de estacionamento, que representa por volta de 15%, né? Isso vem muito guiado pelo fluxo dos shoppings, né? E aí, quando a gente olha, acho que é interessante tangibilizar, né? Existem duas definições de lojista, né? As lojas âncoras, né? Que são aquelas lojas que demandam maior espaço, né? Dentro do shopping, né? Por colocar um exemplo aqui, uma Renner, uma Centauro, uma CIA. E as lojas satélites, que representam ali por volta de 57% da área bruta locável da Multiplan, que são essas lojas menores, né, que acabam acabam pagando um nível de aluguel um pouco maior. Então, é interessante para a Multiplan ter um portfólio mais exposto a essas lojas satélites. Acho que, em resumo, é isso da companhia. Boa. Cara, não é um setor muito consensual para o mercado, né? Você abrir ali a carteira das principais gestoras, você não vai encontrar nomes do segmento. Ali, talvez os mais chamativos, né? Multiplan e Iguatemi, você não vai encontrar eles em todas as carteiras. Não é um consenso.
Isso porque você tem alguns riscos na tese, também tem algumas coisas que a pandemia deixou de cicatriz, que deixou o mercado com dúvida, se o fluxo de pessoas vai voltar como era antes, etc. Adaptação nesse mundo de consumo físico versus digital. Tá certo que em 2020, né, se dizia muito que o negócio ia explodir, teve uma dúvida, assim, a dúvida saltou na cabeça de todo mundo de uma forma muito forte. E já na época tinha muita gente que falava, pô, peraí, não é bem assim, o shopping no Brasil não é um business como é nos Estados Unidos, não dá para comparar e tudo mais, é bem diferente aqui. Bom, queria ouvir um pouquinho da sua explanação do porquê que vocês investem na Multiplan hoje, qual que é a tese por trás? Bom, acho que, Colasso, acho que você trouxe alguns pontos interessantes, né? Quando o mercado vai investir nesse setor ou discutir sobre investir ou não no setor de shopping centers aqui no Brasil, existe uma preocupação com relação ao e-commerce dominar o varejo de shopping, né? As vendas dos shoppings. Acho que existe uma comparação que é feita com o mercado americano, né? Quando a gente olha a oferta de área bruta locável, né, no mercado americano, por 1.000 habitantes, esse nível de ABL chega em 2.000 metros quadrados. Aqui no Brasil, esse nível chega por volta de 80 metros quadrados por 1.000 habitantes. Além dessa oferta ser maior nos Estados Unidos, a oferta ela é diferente. O que acontece? O mix dos shoppings nos Estados Unidos ele tem uma exposição muito alta a lojas âncoras. E essas lojas âncoras estão muito concentradas nas lojas de departamento. Então, você pegar, por exemplo, aquela Bloomingdale's, JCPenney, Macy's, são lojas grandes que na última década, um pouco mais de 10 anos, tem tido queda de vendas, né? Então, e além disso, elas pagam um nível de aluguel menor. Quando a gente olha para o mix dos shoppings aqui no Brasil, são shoppings com uma exposição muito forte em entretenimento, lazer, serviços. Você pegar serviços ali entre academia, bancos, tem agência de correios, cinemas também, que são um componente muito importante de fluxo dos shoppings. Então, o shopping brasileiro, ele é baseado, esse mix, ele traz fluxo, né, baseado no entretenimento e no lazer das pessoas que vão lá no fim de semana passear e aproveitar desse mix, né. E acho que outro ponto relevante também é a localização, né, quando a gente compara o mercado brasileiro com o mercado americano de shoppings, eles têm muita exposição a subúrbios, né, que são regiões que têm uma densidade populacional muito menor, né, pegar subúrbios ali, tem shoppings em uma zona, que a gente chama de zona de influência ali, uma região de um raio ali de 1 quilômetro, 2 quilômetros, para simplificar o nível de habitantes por quilômetro quadrado, essa densidade em subúrbios chega a 2.000 habitantes por quilômetro quadrado, enquanto na zona de influência dos shoppings da Multiplan, essa densidade chega até 8.000 habitantes por quilômetro quadrado. Então, tem esse ponto de localização que é muito importante. Acho que outro ponto, a gente entende aqui na Quest que existe espaço tanto para e-commerce quanto para o varejo de shoppings. E aí, quando a gente olha em varejo, nas lojas de shopping, a gente acredita que os shoppings com ativos mais dominantes, com boa localização, né, que corrobora com essa questão de alta densidade populacional, e ativos com esse mix que favorece esse fluxo para esses shoppings, eles têm espaço para ganhar share das vendas junto com o e-commerce, né? Hoje a penetração de vendas de shoppings está em 20%, de e-commerce está na ordem de uns 10% a 12%. Então tem espaço para os dois aí ganharem share de vendas, né? Acho que é um pouco disso a cabeça, olhando setorialmente, né? E quando a gente olha específico da Multiplan, né, o portfólio, como eu comentei, eles têm ativos dominantes, né, focados em classe A, B, e a gente acompanha também aqui as métricas operacionais, né, de produtividade. O que são essas métricas, né? A gente pega o aluguel por metro quadrado desses shoppings, né, e quando a gente compara com os grandes players do mercado, né, existe uma clara diferença de aluguel por metro quadrado versus os ativos dos concorrentes.
Quando a gente pega os top 5 ativos da Multiplan, ali, pegar um Shopping Morumbi, o Barra Shopping lá no Rio, o BH Shopping, o Diamond Mall em BH e também tem o Parque Shopping em Brasília. Esses shoppings representam por volta de 60% de faturamento da Multiplan. E quando a gente compara com, por exemplo, top 5 ativos da Iguatemi, lá, que tem no meio Iguatemi São Paulo, que é o shopping com maior aluguel por metro quadrado do setor, o top 5 da Multiplan tem um aluguel por metro quadrado 5% maior que o top 5 da Iguatemi. Quando a gente olha para o melhor ativo da Aliança Sonae, que é o Leblon, essa diferença chega a 20%. E quando a gente olha para o melhor ativo da BR Malls em produtividade, em aluguel por metro quadrado, essa diferença chega em 30%. Então existe uma diferença, e clara diferença, entre os ativos da Multiplan, que a gente acredita que são dominantes e tem esse perfil mais premium e acaba sendo mais resiliente em termos de um cenário mais desafiador. Acho que em resumo é isso, assim, do Flávio. Agora, a gente tem discutido muito aqui no Stock Picker sobre o cenário macro, porque não está dando para não falar de macro no ambiente que a gente vive hoje, né? Quer dizer, um mundo mais inflacionário que a gente deve vivenciar a partir de agora, um ambiente onde as cadeias de supply chain, oferta, deve ficar meio razoavelmente estranha, porque você vai ter essa polarização do mundo entre China e Estados Unidos e seus aliados. Enfim, um mundo aí complexo de ser navegado, um macro desafiador, não muito claro, com uma eleição vindo aí, e macro mais desafiador para ativos desses que estão mais atrelados ali, talvez à economia real brasileira, ao consumo, né, que tem ali são mais cíclicos, né, eles tendem a sofrer um pouco mais. Imagino que para vocês basearem toda essa tese, mesmo nesse ambiente, deve ter uma justificativa de preço, né? Então esse cenário, primeiro, ele incomoda vocês de alguma forma, ou o preço tá tão bom, tão atrativo, os financials estão tão bons que justifica o investimento mesmo nesse cenário mais conturbado? Acho que legal. Acho que um ponto para se trazer aqui, comentei, né, que os ativos da Multiplan têm esse perfil mais premium, né, exposto à classe A e B. Uma análise interessante de se fazer, quando você pega o histórico de variação de venda por metro quadrado da Multiplan desde 2007 ali, então se pegar até 2000, até os dias de hoje, né, claro que teve momentos ali de pandemia que tiveram fechamentos que impactaram as vendas, mas a Multiplan, mesmo em cenário de crise, de recessão ali em meados de 2015, a venda não caiu. A venda ela ficou levemente acima, tem uma leve variação para cima ano contra ano. Então isso demonstra a resiliência desse portfólio da Multiplan. É claro que existe uma preocupação muito, muito relevante com relação à desaceleração de vendas, né, nesses próximos 6 meses, né, nesse segundo semestre, mas ainda essa desaceleração não se mostrou, né? O resultado da Multiplan foi divulgado no final de julho, né? E aí existe uma preocupação já com as vendas de julho, mostrando uma desaceleração, e o que eles divulgaram foi o contrário. A venda em junho rodou 25% acima de 19%, e em julho rodou nesse mesmo patamar. Então está rodando um nível muito forte ainda essa venda em julho, né, no terceiro trimestre, que deve permitir que a Multiplan continue repassando o aluguel para os seus lojistas, mantendo o custo de ocupação saudável. O que acontece, né? Quando a gente olha para o preço de tela hoje, né, a gente acredita que no preço de tela de hoje está implícito uma desaceleração nas vendas muito forte, né? Até nas minhas contas aqui eu vejo que isso tem implícito que a venda não vai crescer no segundo semestre. Isso implicaria na Multiplan dar descontos e não ter crescimento real de aluguel por metro quadrado, e consequentemente não crescer a receita de locação versus a inflação. Só que na prática isso não está acontecendo ainda, né? E a gente enxerga que o segundo semestre tende a ser beneficiado ainda, isso muito por conta ter uma sazonalidade muito forte no final de ano, né? As vendas de Natal, Black Friday, e ainda não teve essa desaceleração. Quando a gente pega, por exemplo, alguns ativos específicos, né? Shopping Morumbi, rodando 40% de venda acima de 19%. Village Mall, no Rio de Janeiro, 60% acima de 19%. São performances de vendas muito fortes
e você pega aqueles ativos que representam 60% da receita, rodando um patamar muito bom, que deve permitir a Múltipla continuar repassando aluguel para o seu lojista. Então, a gente acredita que isso não está no preço. Então, tem aí uma simetria nesse sentido. Quando a gente olha para os financials, né, acho que o nível de múltiplo hoje parece bastante atrativo, né? O valuation aí rodando por volta de 15 vezes price to FFO, né, que é a razão de preço sobre o lucro caixa, né, do shopping, né, da Múltipla, que é um desconto versus a média histórica, 19 vezes. Então, a gente acredita que poderia ter um re-rating desse múltiplo, né? E aí, então, seria assim, aquele upside grotesco que geralmente as pessoas esperam no investimento, né? Mas aí vocês estão vendo uma oportunidade, talvez seria o quê? Uma fruta baixa da bolsa nesse sentido? Eu acho que sim, né? Acho que porque a dinâmica de resultados ainda segue muito positiva, né? Então, isso acredito que tenha upside para os números aí que o mercado tem, né? Por conta dessa perspectiva positiva e esse desconto versus a média histórica, né? Acho que com um shopping que negocia 15 vezes preço sobre lucro caixa, com esse portfólio premium resiliente, que em períodos de crise acaba que não tem queda de vendas, né? Nunca teve, né? Não dá para dizer que não tem, mas historicamente não teve. A gente acredita que parece bastante atrativo esse nível de valuation hoje. Boa. Agora, só para não ficar naquele céu de brigadeiro, né? Vamos falar um pouquinho de riscos para a tese, né? O que faria você eventualmente mudar de ideia em relação a esse investimento? Eu acho que vai muito em linha com esse ponto que eu comentei de desaceleração das vendas no patamar que faça com que os shoppings, a Multiplica, volte a dar descontos para os lojistas, né? Porque acontece, quando a gente passou pelo período de fechamentos durante a pandemia ali em 2020, né? Os shoppings foram obrigados a isentar o aluguel para os lojistas de forma a preservar a saúde financeira deles. Então, teve uma parceria dos shoppings e à medida que os shoppings foram reabrindo, houve aquela flexibilização de horários e as vendas foram recuperando, o nível de descontos foi reduzindo. Para chegar nesse patamar de descontos que foi na pandemia, a gente acha que é muito, muito difícil, teria que ter outro cenário de fechamentos que não parece ser o cenário hoje, bem distante disso. E aí outro ponto, né, é o que a gente enxerga que está precificado no preço da ação hoje. Hoje está precificando um cenário que venda não vai crescer nesse segundo semestre, sendo que na prática já está acontecendo esse crescimento de venda. Agosto tende a se beneficiar por uma sazonalidade de Dia dos Pais, e isso vai permitir que o aluguel cresça em termos reais, né, nesse segundo semestre. Então, teria que ter uma queda muito abrupta nas vendas nesse segundo semestre, de forma a ter desconto, e aí teria eventualmente downside para as estimativas, mas ainda não parece o cenário. Eu acho que está muito mais relacionado a uma desaceleração macro muito forte, o risco aí na ação, mas a gente acha que esse nível de valuation acaba tendo uma certa gordura caso tenha essa desaceleração muito forte. Perfeito. Você tem ali uma margem de segurança, o tal do margin of safety ali por conta do preço. Você tem essa mola, essa suspensão ali para segurar. Agora, só uma última, mais numa pegada tirateima para a gente fechar aqui, porque, bom, você estava me antecipando antes do programa começar que a tese era simples, e realmente é. Mas só para a gente fazer um tirateima aqui, na sua opinião, assim, pelo que, pô, a gente sabe que o mercado se conversa bastante, né, e tudo mais, enfim, os próprios analistas trocam muita figurinha e acabam se conversando, e eu queria entender por que você acha que não é tão consensual, assim, por que esse desconto, por que o mercado ainda não está vendo isso que você está olhando? Eu acho que a grande preocupação é a desaceleração de vendas, né, ao longo desse segundo semestre,
Existe uma preocupação mais focada no longo prazo com relação a crescimento, né? O mercado discute essa questão se shopping realmente tem crescimento no longo prazo, se tem espaço para mais projetos de greenfield, né? Que são novos shoppings, né? E aí você não teria growth, né, na tese, né? Mas a gente acredita que esse nível de valuation já reflete essa expectativa do mercado. Acho que falando de growth, né, a Multiplan tem 20 shoppings hoje e recentemente inaugurou um shopping no final do ano passado, né, o Parque Shopping Jacarepaguá, lá no Rio de Janeiro. E é um shopping que tem surpreendido, a maturação desse ativo tem surpreendido positivamente, né? Ele já está tendo um nível de ocupação ali próximo de 98%, que é acima da média do portfólio, né? Então, existe essa demanda por ativos de dominantes de qualidade. E a gente confia que a Multiplan tem uma boa alocação de capital, né? Ela sabe, ela tem esse DNA de desenvolvedor, né? De expandir, seja via greenfields, né? Fazendo shoppings que tenham essa demanda, esse perfil de consumo mais classe AB, né, com boa localização, um bom mix, né, que vai favorecer o fluxo para esses shoppings e, consequentemente, vai ter uma boa performance, e isso já tem sido se provado. E, além disso, via brownfields, né, que são basicamente algumas expansões, né, dos shoppings existentes, porque a companhia entende que existe uma demanda por uma área bruta, uma área de locação adicional, né? Um exemplo aí que a companhia vai fazer vai ser uma expansão no Morumbi em breve, que ali existe uma demanda clara, né, por espaço ali, um shopping que é o melhor ativo da companhia hoje. Então, acho que tem um pouco dessa discussão, mas o que tem mais sobreposto é que eu acho que é macro, né? Acho que essa questão da desaceleração das vendas que tende a preocupar, né, os investidores. Acho que esse é o principal ponto, mas o valuation acaba aguentando, segurando nesses níveis atuais. Existe um desconto relevante versus o que a gente tem de ser a média histórica. É isso, ficou extremamente clara a tese, acho que deu para entender bem, né? Só para concatenar as ideias por aqui, você tem uma operadora de shopping premium, né? São shoppings que tendem a passar bem por cenários de crise. Ele explicou ali muito bem, até colocando em relação a 2015, né? Então, mesmo que você tenha um cenário macro mais complicado, por atender um público AB, acaba passando melhor. Dominantes com potencial de boa alocação de capital e crescimento, seja com novos shoppings ou expansão dos shoppings já existentes no portfólio, desses ativos já existentes no portfólio, e com desconto histórico aí razoável, que faz com que o investimento faça bastante sentido em cima de uma expectativa do mercado mais negativa para as vendas do que realmente tem acontecido, tem entregue, que deve entregar aí para os próximos meses. Muito bom, claríssimo aí a tese de Multiplan, é uma tese aí que, enfim, pode atrair muita gente deve ter em carteira ou é curioso em relação ao setor de shopping. Tá aí uma visão de um especialista que está compradaço na tese de Multiplan. Muito bom, muito bom. E para você que quiser acompanhar o trabalho de todo o time da Quest também, né, é só acessar, eles estão em todas as redes sociais, tá? Então é só pesquisar aí a ZQuest, você vai encontrar o site da gestora, estão nas redes também, você vai acessar bastante conteúdo. Eles têm podcast também, então fica aí o convite para vocês acessarem todos os conteúdos da Quest. Fechado? Queria te agradecer pela participação, muito obrigado por estar aqui com a gente no PQI, o episódio ficou show. A gente vai ficando por aqui, semana que vem tem mais. Um beijo. Tchau!